Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, estamos juntos mais uma vez aqui no Instituto Ivan Martins, com o nosso, bate-papo aqui pelo Consciência Paranormal, trazendo sempre pessoas incríveis para falar sobre espiritualidade, falar sobre amor, falar sobre a vida, as coisas da vida. Lembrando sempre que aqui não tem mestre, somos todos alunos, na eterna escola do universo. Aquele que pensa que sabe, na verdade não aprendeu nada ainda. Então vamos sempre, nos manter na condição de alunos. Como diria Sócrates, só sei que nada sei. E nesse nada saber é que a gente começa a aprender um pouquinho. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, e que hoje seja um dia de muita luz para você e para todos nós. E aí, já estão seguindo o canal? Já estão inscritos no Instituto Ivan Martins? Gente, é uma atitude tão pequena para vocês, simplesmente se inscrever, mas faz toda a diferença para nós que estamos nessa caminhada, não é? A única coisa que a gente pede é que vocês se inscrevam, que vocês façam parte dessa família. Nós precisamos de semeadores de luz. Vamos semear luz? Então mande, não é? Mande uma mensagem aí, mande uma setinha, um aviãozinho, manda um oi, passa o link para sua mãe, para seu pai, para o periquito, para o papagaio, para todo mundo, para aquele primo joinha, aquela prima joinha, só que não, mas quem sabe ela fica depois de ouvir uns bate-papos, e compartilhar com a gente. Então a gente manda para as pessoas que a gente acha que naquele momento está precisando de ouvir uma coisinha diferente, quer compartilhar com a gente. Então vai lá e se inscreva. Você se inscreve dentro do Instituto Ivan Martins, no YouTube. Também pode me seguir no Instagram, ok? Lembrando que o Consciência Paranormal acontece dentro do Instituto Ivan Martins. Nós não temos ainda patrocinadores, então fique à vontade, se você desejar fazer parte dessa família, nos apoiando financeiramente, será muito bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui para crescermos juntos, todos nós. E hoje eu trago um casal incrível. Já estive com eles antes, em outras situações, Também em podcast, eu estive com eles no meu programa de TV. E é um casal que eles vêm da Umbanda Universalista, Que é uma coisa que já está, digamos que é um passo, a mais na direção da luz, porque a gente deixa de falar sobre mim, sobre eu, e passamos a falar sobre nós. Não é isso? Então a gente vai ampliando. Eu tenho um prazer imenso de falar aqui com Tati e Sérgio. Bem-vindos, queridos. Obrigada, muito bem-vindos, Muito feliz de estar aqui. Você sabe que vocês são prata da casa, são muito queridos. E a Tati, gente, ela é uma engenheira ambiental, ela é mestre em energias renováveis e se tornou empreendedora e sacerdotisa de Umbanda, trabalhando na condição religiosa de cura do templo Morada do Sagrado. Ela também é terapeuta holística, oraculista e sacerdotisa de bruxaria. Ele é Sérgio, é um químico, o doutor em ciências ambientais, que se envolveu com espiritualidade desde 1999. Ele se tornou sacerdote de Umbanda e conduz o templo Morada do Sagrado. Sérgio é também mago de magia divina, oraculista e terapeuta xamânico, além de ministrar cursos de Umbanda e esoterismo. Ou seja, estão com um leque, bem abertos, são pessoas que lidam de uma forma muito próxima, muito íntima com a natureza, e é a mesma natureza que vocês cultuam, não é isso? Sim. Não é isso, Sérgio? Essa força que a gente está em contato 24 horas. A gente cuida tanto do físico quanto do etéreo. Físico e etéreo. Sim. Às vezes confunde um pouco, Sérgio? Às vezes dói. Às vezes dói, nossa. Sempre dói. Sempre dói. Sempre dói. Sempre a gente, dói. essa coisa da gente trabalhar com grandes indústrias, grandes players de mercado imobiliário, principalmente hoje em São Paulo, que o mercado imobiliário está muito aquecido e não tem espaço de interesse deles, assim, fácil de eles estão indo buscar áreas que antes eram ignoradas, E às vezes eles chamam, às vezes não, mas eles chamam a gente para olhar essas áreas ignoradas e ela
99% das vezes ela tá totalmente destruída. Equivocada. Não, é destruída mesmo por erros e Ações descasos, né? De anos e anos aí, de uma política que não existia. Hoje, depois de 5, 6 anos aí, que a gente começou a ter uma lei mais rígida. Principalmente aqui em São Paulo. Principalmente aqui em São Paulo. E aí sim a gente tem um cuidado um pouco melhor dessa natureza que circunda a gente aqui. Tati, assim que você chegou, você viu Gaia sobre a mesa, né? Maravilhosa, Se você, por né? acaso, não sabe do que nós estamos falando, Gaia, essa imagem representa a Gaia. Essa imagem representa a Gaia, que representa a Mãe Terra, representa a natureza, representa a vida, É a né? vida, né? Porque Gaia é um sistema vivo, não é? É a deusa mãe. O seu trabalho também está muito ligado a isso, da mesma forma. Muito, Ivan, muito. E de repente você se vê de frente com as feridas de Gaia. É difícil. E assim, quando eu fui fazer, eu sempre fui muito conectada com essa questão da natureza, animal, né? Eu sempre levei muito essa questão de, principalmente animal, muito a sério. E aí eu queria fazer veterinária, vou fazer veterinária, não vou, fiz engenharia ambiental, porque foi me dito que eu não podia fazer veterinária, que eu não ia aguentar ver um animal sofrendo, aí fui fazer engenharia ambiental. E quando eu entrei na engenharia ambiental, eu lembro a primeira consultoria que eu fui trabalhar, eu peguei um laudo, assim, ambiental, olhei e falei... Aí fui no meu chefe, super feliz. Ai, que legal, a área não tá contaminada, não tem nada, olha. Ele olhou pra mim e falou assim, e aí eu não ganho dinheiro. Você tem que ficar feliz se a área tá contaminada, e não se a área tá livre de contaminação. Aí eu olhei e falei, nossa, como é difícil, né, a gente achar que vai salvar o mundo, cuidar da natureza, trabalhar em prol disso, e ver que é tudo questão de dinheiro, né? O que eles querem é que esteja contaminado, é que esteja degradado, para ter mais dinheiro envolvido, para mais trabalho ali. Então é uma briga interna muito grande de eu cultuo, saúdo e reforço as forças da natureza, mas ao mesmo tempo o meu trabalho movimenta uma energia de que eu tenho que fazer de tudo para recuperar aquela área que foi degradada, né? Então Então mais barato conservar do que ter que regenerar, não é? Ter que regenerar. Muito mais. Muito. Essa consciência de que cuidar é melhor do que regenerar tá vindo agora no mercado. Porque antes não existia lei, é cada um por si. Né? Agora sim a pessoa vai fazer um empreendimento, por exemplo, num posto de gasolina, que é onde eles mais olham, né? Principalmente em São Paulo. Um posto de gasolina, hoje tem uma série de recomendações e diretrizes para você atender, para poder abrir um posto. Geralmente fica até inviável de você abrir um posto de gasolina, dependendo do lugar. Mas justamente por essa questão de cuidar, né? Antes de ficar feio, né? Eu estive em várias partes da Europa e eu vi rios recuperados. Sim. Se você chega, por exemplo, em Amsterdã, eles têm uma época do ano que eles transformam toda a orla do rio, digamos assim, e não tem metade da beleza do que teria o rio Tietê se fosse limpo. Nossa. E eles simplesmente enchem de areia e vira praia pública. Por quê? Porque o rio é navegável, o rio tem peixe, tem vida, né? E eram rios que eram tão contaminados quanto, né? Sim. Então, as pessoas talvez que estejam em casa nos ouvindo agora não sabem disso, mas é possível você recuperar um rio como o rio Tietê, criar peixes e dar banho em crianças ali. Sim. É possível que as crianças banhem naquele rio um dia, desde que haja vontade, desde que haja movimentação, política pública, né? Educação ambiental, né? Eu acho que tá todo mundo focando tanto em educação social nas escolas, principalmente nos pequenininhos, a gente sente muito isso com as crianças em casa, mas parece que a educação ambiental ainda não deu aquele gatilho forte, né? De vamos tratar do jeito que estão tratando o emocional das crianças, vamos tratar o ambiental também, né? Vamos ensinar a cuidar, a gerar, a ser mais limpo, a prestar atenção em animal, em meio ambiente, em tudo isso, então... Falam de Deus sem falar do habitat desse Deus, não é? Falam de Deus sem falar da criação. Sem falar da criação. Né? Porque Deus habita tudo que vive, né? Tudo que está animado. Aliás, animado e inanimado, Deus habita tudo. Tudo. Mas quando jogam o seu saco de plástico
no lixo, Sim, né? Que esse plástico depois enche de água e tampa um bueiro inteiro, inteiro. que invade uma rua inteira e as pessoas choram, desesperam, morre gente afogada, né? Mas por quê? Porque agrediram o Gaia, agrediram a natureza, né? Não tem a conscientização. Não tem. É um canudinho que você joga do refrigerante, é uma tampinha de PET que você joga, Sim, é o chiclete que você mastiga, que é você joga no chiclete que joga chão, no né? chão, isso É tudo vai isso. virando, né? E como desrespeitam, né? Como desrespeitam Deus com essas atitudes pequenas. E aí vai na igreja, vai no culto, vai em outros lugares pregar a palavra de Deus, sendo que no seu dia a dia, né, nos seus atos, você tá O estragando. problema é aquela coisa da dissociação do sagrado com o profano, né? As pessoas não têm essa consciência de que o todo, ela faz parte do todo. Então aquela coisa não se adora a Deus nem a Mamon, na verdade, você tem os dois juntos, né? Você tem ali uma amálgama entre Deus e... Mamon, na verdade, era o dinheiro, mas você tem essa junção das coisas e que Deus está na energia do dinheiro, Deus está na energia da pedra, Deus está na gente e a partir do momento que você consegue ter essa consciência, você consegue respeitar. Fora isso, se você dissociar isso, tirar o sagrado, tirar essa energia pura, né, de criação das coisas que nos rodeiam, você se exime de culpa, né? Vocês creem que a questão pode ser até um pouquinho mais profunda, desassociar o próprio Deus da divindade? Sim. Tiraram Deus da divindade, tiraram Sim. Deus do sagrado. Do sagrado. Colocaram Deus num lugar de dinheiro, num lugar de posse, de poder político, Sim. social, tudo. De né? controle. De controle. de massa. Controle E de tiraram massa, Deus dali, né? E Deus não está ali, né? Deus não pode estar Exato. dentro de um templo, né? Essa é a questão, né? Para muita gente, Deus está dentro do templo, Deus não está dentro da pessoa, né? Então ela precisa ir até a igreja, ela precisa ir até um lugar para cultuar, porque Deus está ali. As pessoas não têm a consciência de que Deus está dentro da gente e Deus está em todas, né? Em tudo, em qualquer pedaço de célula no planeta Terra. Então é essa dissociação, né, que a gente estava falando, de você achar e você colocar para você que Deus está só ali dentro. Então, se eu estou ali dentro de um templo e eu estou cantando, eu estou adorando, eu estou pregando, eu estou louvando, ok, eu estou fazendo a minha parte. Eu saio dali, eu jogo lixo no chão, eu desrespeito as pessoas, eu sou totalmente intolerante, né, com a questão religiosa dos outros e tudo isso maltrato o Deus que habita no outro. Sim. Eu uso tanto a questão do namastê, que é uma questão minha de conscientização minha, primeiro, né, que começa comigo, começa com a minha pessoa, né, Sim. e depois eu passo para os outros. O namastê significa isso, né? O Deus Sim, que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Quando nós entendemos o processo do amor, quando nós entendemos o processo de que só é possível ser amado amando, só é possível ser sadio promovendo saúde no mundo, né? Quando nós entendemos isso, o mundo começa a caminhar no sentido da luz. Eu acho que é isso, Ivan, essa questão do amor. Eu acho que o amor é o todo, né? E a gente traz isso muito forte dentro da morada no nosso templo, que é o amor que cura, é o amor que faz você evoluir, é o amor que te ensina, é o que acolhe, é o que gera, né? É o que frutifica, é tudo. Então, a partir do momento que você aprende a amar, você aprende a respeitar, você aprende a entender, você aprende a perdoar, discernir a evolução que uma pessoa, ela tá naquela religião ou ela tá naquele dogma, porque é a evolução dela. Ela tá tentando fazer o melhor, ela tá caminhando, né? E eu acho que eu não mais preciso importante... impor o meu, né? É o amor, é o respeito, né? Eu acho que a gente amando, a gente entende o estágio que a pessoa tá. E não culpa ela pelo estágio que ela tá, nem ignora isso. Porque a partir do momento que o meu Deus adora o Deus dela, e o Yorubá tem o meu Ori, saúde o seu Ori, sim, né? A gente entende que existem evoluções, existem lugares onde essa pessoa tá, na escala.
do amor próprio, né? Nós usamos a bênção, né? Nós usamos a bênção entre nós, né? Porque quando nós pedimos a bênção a um irmão, a um superior, a um padre, um pai dentro das religiões espiritualistas, sobretudo de cunho africano, quando você pede a bênção, não é a bênção do seu irmão, mas é o Deus que habita nele. Sim. Então eles respondem, meu pai te abençoe, minha mãe te abençoe, dependendo do céu, se é um orixá, se é um iabá, dependendo, um orixá, um homem, né? Um santo ou uma santa, né? Porque nós temos as duas coisas dentro, nós temos várias faces do mesmo Deus, né? Sim. Dentro do mesmo lugar. Então a gente recebe a bênção do Deus que habita aquele ser, e não dele. E não dele. Sim. Né? Sérgio, a empatia, há como ter evolução fora da empatia? Não, a gente não consegue. Se a gente não for empata, a gente não acessa os campos das pessoas. Naturalmente, a gente repele essa pessoa. E para você saber até onde essa pessoa vai, né, entender, eu não estou falando entender de uma conversa, mas entender energeticamente a pessoa. Sem empatia você não consegue. Você repele ela, você ignora ela. No mais profundo da palavra, você ignora essa troca que a gente está trocando todo dia, a gente está trocando toda hora, a gente põe uma barreira entre a pessoa que você não tem empatia. Então, sem empatia, porque fica frio, fica uma coisa impessoal. Eu escuto muito pessoas que se dizem sacerdotes, se dizem, seja ela um padre, seja ela um pastor, seja ela a bispa não sei de onde, seja ela a mãe de santo, seja o que for, apontando o dedinho sagrado, né? Esse não me serve, aquilo não me serve, isso tá errado, aquilo tá certo. Eu fico olhando e falo, gente, mas de que Deus essa pessoa está falando? Agora há pouco você falou que não dá para servir a dois deuses ao mesmo tempo, né? E na verdade, eu penso que as pessoas estão servindo a um Deus só. Eu creio, na verdade, eu não gosto de achar nada. Achismo é uma coisa tão solta, né? Mas eu creio que as pessoas estejam cultuando o único Deus. Dinheiro. Dinheiro. Esse é o problema. Dinheiro, né? Porque falam em prosperidade como se fosse uma dádiva que você tem que gritar 24 horas para que chegue na sua mão. Você tem que fazer um acordo com Deus para que ele te dê dinheiro. Eu fico horrorizado. Eu, particularmente, eu tenho, assim, arrepio quando eu ouço isso, né? Deus fala assim, meu filho, já não tem tá nada a ver seu. com isso. E já é tudo seu, já dei tudo. É lógico, é tudo seu, basta você ativar e ir atrás, Né? destrava as chaves e vai buscar. É ridículo. É como se a criança fosse pedir para a mãe, você me dá o seu peito para eu mamar? Querido, é seu. É seu alimento tá aqui. É só alimento, tá aqui. A gente pedir, né? A gente pedir isso, tanto é que os ancestrais, nossos ancestrais, representavam com a Madonna Negra, né? Sim. Que era uma imagem como Gaia, só que ela tinha muitos seios em volta dela. Sim. Isso queria dizer que o mundo é capaz de nos alimentar desde que a gente vá atrás. E é sobre isso, essa questão de eu creio em Deus e basta eu crer que as coisas vão acontecer, né? Muitas pessoas se decepcionam com as religiões, qualquer que for, porque ela acha que ela vai entrar na igreja evangélica, ou ela vai entrar na Umbanda, ela vai entrar no Candomblé, e ela vai começar a ganhar muito dinheiro, porque ela vai estar trabalhando na espiritualidade, porque ela vai, né, tá movimentando, vai estar trabalhando com os guias, né, dependendo de onde que ela for trabalhar. E aí ela se decepciona porque vê que isso não acontece. Só que assim, pelo contrário, né, a gente sabe bem como é que é trabalhar, ser pai, mãe de santo e tal, mas... até os filhos, a Umbanda dá trabalho. Mas, assim, a pessoa espera cair do céu. Ela não tem aquela força de vontade de, não, eu tô trabalhando a espiritualidade, mas assim, é o que a gente sempre fala, e eu falo muito isso. Exu dá o chão se você der o passo. Não adianta Exu dar o chão e você não ir no caminho, sabe? E parece que é isso, as pessoas buscam entrar na espiritualidade, trabalhar. Eu quero porque quer dinheiro. Ela quer dinheiro, ela quer trabalhar, ela quer entrar na Umbanda, porque ela vai começar a trabalhar com Exu, vai começar a riar padê, vai fazer entrega em cemitério, porque ela vai ter dinheiro. E aí ela vê que isso não acontece. Mas por quê? Tá arriando o trabalho, tá movimentando, tá lá com os guias,
Tá fazendo fora? Não tá. Tá correndo atrás? Tá E mudando até a sua mesmo durante o energia? trabalho, a Se pessoa for não se fácil, liga. não precisa trabalhar. Não, e às vezes até a pessoa, a gente vê muitos casos da pessoa, precisa arranhar um trabalho no cemitério e tal. A pessoa vai lá, faz qualquer coisinha, vai embora, sem se conectar ao trabalho, sem demandar a energia dela na magia que ela tá fazendo. Sem ritualizar, né? Sem ritualizar. Por isso E que dá energia trabalho. é sangue, né? Por isso que dá trabalho. Energia é sangue. Não necessariamente você derramar o teu sangue, mas Sim. o sangue no sentido do trabalho, no sentido do No sentido esforço. Do suor. esforço, né? De você Suor. dar o sangue, né? De você movimentar, de você se conectar com aquilo. Às vezes eu subo aqui a Consolação, que eu moro na Consolação também, trabalho e moro na Consolação, né? Só que eu trabalho aqui mais próximo, né? Do centro aqui, e moro mais próximo já a Paulista, que ainda é centro, mas já é uma outra ponta. Então eu atravesso a Consolação. Eu passo perto do cemitério, eu vejo tanto despacho. Nossa, Um dia desse eu passei e devia ter mais ou menos uns 200 médiuns fazendo a mesma trabalho. coisa lá, né? Cantando, dançando lá e tal. Falei, que legal, que bom que pode ser feito, Sim. né? Que bom que pode ser feito. Mas você vê que é uma coisa que fica presa ao ritual. Totalmente. E foge do intuito, da verdade daquilo ali. Fica só aquela ali, fica aquela coisa ali. Só obrigação. Só Livro obrigação. de obrigação. simpatia. Vira um livro de simpatia. Aí é que tá. A gente tem que dar um passo a mais. A gente tem que colocar a nossa energia, a gente tem que colocar o nosso desejo, a gente tem que se conectar às energias que a gente está ritualizando. É por isso que eu falo, Umbanda, Candomblé, dá trabalho porque vai cuidar de um Exu pra você ver. Do jeito que ele precisa ser cuidado. Sabe? Pra deixar ele de pé. Né? Uma pombagira. A gente tá falando de Exu, mas vai cuidar de uma pombagira. Dependendo do nível dela, é tão trabalhoso quanto. Até mais. Porque tem pombagira que é enjoada. É enjoada ou... Tem umas energias enjoadas do feminino. Mas você Tem. fala enjoada, não é enjoada. Não é enjoada de nojenta. É enjoada de... É assim que eu quero e é assim que vai ser. É assim que eu quero, e assim. É. Olha. Olha, barrei, Yansan. Yansan. Vai A falar com a Yansan filha deu dela. sinal. Olha lá. Vai Briga falar com do a filha dela. feminino que Yansan Fala. deu sinal Ainda aqui, mais ó. hoje. Então. Yansan deu sinal. Numa sexta-feira, Numa Dia 8 de sexta-feira, março. dia 8 de março, dia de Oxalá, sexta-feira. Dia das das Mulheres. mulheres Mas é hoje. dia das mulheres, aí vem Yansan e fala assim, epa, Falou com a filha Epa! dela. Pera, aqui não. e a gente brinca com o feminino, né? E brinca com o masculino, da mesma forma. Mas é uma das coisas também que tem que ser muito trabalhada hoje, né? Sim. O feminino é maravilhoso, é necessário. Eu sou apaixonado pelo feminino, o útero, né? Eu acho que tudo isso é incrível. Gaia, né? A própria Sim. terra, a mãe, né? As águas, tudo é né? feminino. Mas nós temos que saudar também o masculino, Lógico. porque para fecundar tem que ter os dois, né? Para Ivan. que haja. É o equilíbrio, né, Ivan? Como tá em desequilíbrio? Vocês não estão Muito, vendo o muito, desequilíbrio Mas, disso? Ivan, a gente tava... Foi até Uma discussão, uma discussão nossa essa semana de como o masculino tá machucado, Ferido. ferido, frágil, sabe? E o trabalhar o masculino vai ser muito mais difícil do que trabalhar, que tá sendo trabalhado o feminino. Sim. Porque a mulher é mais aberta a colocar as coisas pra fora, a verbalizar os problemas, a ser mais emocional. O homem é totalmente racional e fechado. Pra você colocar homem pra discutir uma ideia. Para fazer o DR, vamos fazer assim, porque eu não gosto da palavra do sagrado masculino. Para mim, a gente tem que arranjar um outro termo como sagrado masculino. Mas nessa ideia de você colocar alguns homens para discutir o que se discute, por exemplo, uma roda de sagrado feminino, vai ser muito difícil para curar isso. Eu não creio que tenha que mudar o nome, não. Eu acho que é o sagrado masculino, sim, no sentido mais amplo, porque não existe a força energética se não tiver as duas polaridades. A polaridade, sim. Né? Então, são polaridades, são tão importantes quanto, né? O que precisa haver é o respeito, né? Acima de qualquer coisa. Quando você não reverencia o sagrado masculino, você vai ter esse tipinho patife, patético,
ruim que tá tendo aí, que vai espancar a mulher, porque ele não tem nem conhecimento do sagrado masculino. Nada. Então ele se torna o lado avesso da mulher. E o homem não é o avesso da mulher. O homem é o complemento, como a mulher é o complemento Sim. do homem. E eu posso falar uma coisa que vai agravar a situação. Quando o homem percebe que a mulher tá nessa vibe de sagrada, ele fica ainda mais derrubado. Sim, e dependente. Independente, exato. Porque o E que machucado. a gente vê muito hoje, é a mulher tomando conta mesmo do espaço dela, que é um direito. E eu defendo a mulher, né? Eu costumo dizer que antes de qualquer coisa eu nasci de uma mulher. Sim. Né? Eu criei uma filha, não é isso? E eu tenho 2 irmãs. E o primeiro grande amor da minha vida foi uma mulher que, infelizmente, já não está mais neste mundo, né? Então, e uma das pessoas mais queridas da minha... 2 pessoas queridíssimas da minha vida foram minhas avós. Então, eu reverencio o feminino, assim, e eu sou completamente contra qualquer atitude que limite, que segure, que prenda e que diga para uma mulher você não pode. Isso para mim é ofensivo, ofende a minha masculinidade. Sim, sim. Quando eu escuto alguém falar que aquela mulher não pode porque é mulher, eu falo, opa, tem alguma coisa errada. E assim, e mesmo homens com instrução, trabalhando na espiritualidade, a gente sente essa questão, não é inveja a palavra, né? Mas ele se sente submisso. Não é submisso também, mas toca num sentimento masculino, porque assim, namorada, a gente tem o ritual fechado do Sagrado Feminino, onde eu faço a roda do Sagrado Feminino com as minhas filhas, num sábado de manhã, só com elas. Então a gente tem um ritual para conversar, para desabafar, para trabalhar com as deusas, né? Para invocar. Vamos trabalhar com Hecate, vamos trabalhar com Gaia, vamos fazer vaporização uterina, vamos fazer a bênção mundial do útero que teve agora, que a gente trabalhou. E a gente vê que tem coisas que, assim, os maridos querem saber o que tá acontecendo, querem discutir o que tá acontecendo. Ah, mas você não me contou tal ponto, ou por que a gente não pode ir? Não pode. Está na hora de fazer a vaporização, então, do falo. Eu falei pra ele. Não? Eu falei pra ele. Vamos fazer de uma forma que exista o separado para existir o junto. É isso, porque você vê que eles sentem que assim, poxa, a gente também quer. Mas a gente também não quer assumir que a gente precisa disso. Exato, é isso. É essa dificuldade que a gente tá vendo. Do masculino falar, a gente precisa de um grupo de apoio. A gente precisa conversar. E precisa, porque terminando aquele raciocínio ainda, quando a mulher conquista todos esses lugares e fala que já são delas estão pegando só de volta. Sim. O que o homem tirou há milênios. Sim. Mas já eram delas, essa posição de poder. O homem se fragiliza assim e ele começa a entregar o ouro. O que é entregar o ouro? É o seguinte, ele já não se importa mais com as despesas, ele já não se importa mais com a luta, porque ele tem a mulher que vai vencer isso por ele. Sim. Já que ela é tão forte e ela quer ser forte, ele entrega o ouro. E quando ele entrega a bagagem para ela carregar, ela vai falar assim, opa, tá sobrecarregado para mim, deu ruim. Mas como ela fala para ele, olha, o seu frouxo, tá na hora de você assumir a sua responsabilidade. Não. Então, o equilíbrio sempre. Sim. O equilíbrio sempre. Está faltando o equilíbrio de uma forma geral. Né? Onde o masculino tenha o seu lugar é tão importante quanto o da mulher, a mulher tem seu lugar, tão importante quanto o do homem. Enquanto tentarem pesar a balança para um lado, isso vai dar ruim. Sempre. Vai dar ruim. E a gente fala muito isso na morada, porque a morada é muito polaridade. Sempre a gente tem o feminino e o masculino, sim, o positivo e o negativo. A gente nunca começa um trabalho sem estar, né, as polaridades equilibradas, tudo certinho. Do altar à nossa trunqueira, todas as firmezas, a disposição dentro da área de trabalho, tudo é polarizado. Tudo polarizado, a gente está falando de separação. Sim, não sim. Mas tudo tem seus polos. O polo negativo, o polo positivo, feminino e masculino. Tudo. É o equilíbrio. Sempre. Tudo em equilíbrio.
Tudo em equilíbrio. Vocês vieram da Umbanda tradicional. Da Umbanda Sagrada. A gente veio da Umbanda Sagrada. Sagrada. É, a gente veio da Umbanda Sagrada do Pai Rubens Saraceni. Começamos nela, e aí depois, né? Na Umbanda, porque eu venho do kardecismo, né? Eu venho do espiritismo, raiz mesmo. Então, para você foi uma dificuldade imensa. Nossa, pra mim foi uma entender. dificuldade imensa fazer ele entender. Eu tenho muita gente na Europa que me segue, enfim. E eu tenho muitos irmãos kardecistas, né? Um carinho, um beijo imenso para vocês. Vocês sabem do carinho que eu tenho pelos kardecistas. Mas como são fechadinhos às vezes, né? É, É aquela história. às vezes não. Mas um pouquinho de hipocrisia, né, irmãozinhos? Porque quando a coisa fica feia, chama caboclo na mesa, chama preto velho. Então, né, que hipocrisia é essa, né, gente? Exu tá lá. Exu tá lá, então não adianta. Então é ticoteco, né? Não dá, né? Não dá, porque não pode servir como faxineiro. Sim. Exu não é faxineiro, gente. Né? Há uma demonização de Exu que as pessoas precisam. Eu sempre tenho esse lugar como um lugar de fala para Exu, né? Porque Exu não é esse demônio que eles colocam devido à questão cristã, devido à questão judaico-cristã, que vai demonizar, né? Como se tivesse uma separação da luz e das trevas. Gente, a luz sempre vai se sobrepor sobre as trevas. Não tem como ser diferente, porque as trevas, elas se dissipam e se transformam em luz. Sim. A luz nunca se transforma em trevas, mas as trevas se transformam em luz, né? E o que é Exu? Exu é a nossa natureza. O Exu é tão bom quanto os nossos sentimentos. Sim. Né? Então, quando a gente fala em Exu, vamos tirar essa ideia de demônio e vamos pensar como natureza. Exu, vamos falar sobre Exu? Maravilha. Meu Deus, é até difícil. É o Falar sobre amor Exu, da minha vida. né? Falar sobre Exu, porque as pessoas têm uma ideia distorcida, Totalmente. não é? Totalmente. Então, você chega para as pessoas, Exu, né? Meu Deus, chamando o demônio, meu Deus, que energia, meu Deus, mas vai precisar sacrificar um animal para você conseguir conversar com o Exu, meu Deus, mas eu preciso ir no cemitério, meu Deus. E tem eu acho que além da demonização tem muito medo, né? As pessoas têm muito medo de lidar e trabalhar com o Exu. E vamos falar sobre sacrificar animal? A menos que você seja uma jiboia e engula eles vivos, alguém mata pra você. Lógico, lógico. Tá bom, então vamos parar com essa hipocrisia, né? É. Tem bastante boy. Tá? Porque, sabe, a menos que você seja uma jiboia, você engula inteiro. Sim. Né? Porque Ou um no vegano, contrário, né? você tem que sacrificar, porque tudo que você come é sacrificado, né? E por favor, depois que você acabar de falar sobre Exu, explica para as pessoas que nada é morto dentro de um terreiro para não ser aproveitado. Para não ser aproveitado. Isso é uma questão... Explica, por favor, porque as pessoas têm uma cabecinha tão tacanha. Tem. Elas que param mata. no corte. Né? No Eles corte. param no Eles corte. acham que pega o bicho, mata a facada, igual se fosse um... Roda. Não, sabe? é Não, assim. não é- e é não uma é um- discussão que a gente estava tendo esses dias, né, namorada, porque a gente estava falando sobre o corte. O Exu que trabalha comigo, o Tranca-Ruas, ele é um Exu de corte. Então é um Exu que tem a necessidade muito do corte, né? Quem às Sim. vezes dá umas seguradas nele ao Sérgio, ao seu Tranca, segura um pouquinho. Mas a gente estava falando isso, porque a carne depois do corte, né? Cortou-se o frango, lá na namorada pelo menos é galo, galinha. Sim. Então cortou, o Exu limpa tudo, aquela farofa vai ser servida, aquele Faz frango farofa. vai ser comido. E é boa até essa É farofa. boa pra Os caramba. médios perguntam. Ó, Os vocês Vai viram médios, que você é farofa. Isso aí, né, Rafinha? Olha, Nós gente, vamos na farofa, hein? farofa de Exu, farofa de Eu Exu. quero farofa. E assim, o animal é muito mais respeitado, tratado com amor, Com com amor, carinho, ritualizado. ritualizado. O espírito do animal é encaminhado antes, então não tem o sofrimento, né? Sim. Porque a gente faz todo um ritual de encaminhamento do encaminhamento Quem do nunca participou de um espírito. ritual de corte, seja no candomblé, seja na Umbanda, a Umbanda que corta, né? Não tem noção do tamanho que Como é. abrir a porta também. E assim, Como? assim, de você comer, né? A gente tava falando de encaminhar o espírito, de encaminhar o animal para não ter sofrimento. Como é numa granja?
os animais, os galos, as galinhas que você come na bandejinha lá que você compra no supermercado, tudo pendurado de ponta cabeça ali. Toma choque. choque, fura a hormônio, cabeça. fura a cabeça, É. tudo. Então é assim, é um preconceito e é um querer você se impor e falar assim, que absurdo, você é o demônio porque você corta um galo para oferecer pro seu Exu. Não é uma matança, né? Eu não tô pegando galo, esticando galo, não, é um ritual. O espírito do animal já foi encaminhado, não tá mais ali, tanto é que a cabecinha, né, até cai, ele desfecha uns olhinhos e tal. E a bandeja que você compra, não? Então, se eu sou uma criminosa porque eu tô, né, oferecendo e fazendo um ritual, você, então, é um serial killer, porque você come, vai pra academia, come N peitos de frango durante a semana e tá ali, né? Só deixar claro que os rituais de corte eles são bem específicos, não é? Sim, né? não é a E Deus come, dará. e come tanto peito de frango e tanta batata doce que depois parece que comeu foi o demônio. Porque Então. o que sai... o que sai parece que comeu foi o demônio mesmo, né? Me brincando, gente. Vamos brincar para descontrair. Isso, e assim, é o que o Sérgio falou, são rituais específicos, esporádicos, não é uma coisa que acontece toda a gira, todo o trabalho, sabe? É ritual para fundamento, é ritual para sustentação, Eu acho que tem que ter mais farofa. Então. Eu acho que tem que ter mais farofa. E falar Tem que nisso, ter um beijo mais. pra Marta, que faz a farofa pra gente, que é Marta, maravilhosa. ó, Marta, quero comer a farofa. Quero comer a farofa que a Marta faz, viu? Deve ser Não, boa essa gente, farofa. essa farofa é sensacional. E ela faz com pimenta e sem pimenta. Tem gente que não gosta de pimenta, mas Exu vai na pimenta. Na Exu pimenta. Ele gosta da pimenta. Nossa, É lógico. queimando. Eu sempre que eu posso, eu trago esse assunto, a baila, né? E eu, como de origem cristã, né? Religioso cristão, enfim, tem toda uma história dentro do cristianismo. E eu trago essa história porque nós somos cristãos por causa de Jesus Cristo. Sim. Né? Ele era judeu, não era cristão, né? Enfim. Ele ia para o templo, ele adorava o templo. E se você vê na Bíblia, diz assim, ó, eis que corria rios de sangue no templo. Né? Para Jeová, para Deus. Sim. Então, os judeus sacrificavam animais. Né? Não existe nenhum lugar que proíba o sacrifício de animais na Bíblia. Não. Eles só dizem que não é mais necessário porque o cordeiro O cordeiro O cordeiro foi sacrificado. entregue. Sim. Sim. O cordeiro foi entregue, né? Então eu respeito, né? Mas eu peço que a gente também respeite quem Claro. faz diferente, Sim. né? Sim. Porque senão a gente está condenando aquilo que a gente via acontecer dentro da casa. Que Jesus disse, essa é a casa do meu pai. Sim. Né? E eu não vim mudar a lei, eu vim para que ela se confirme. Então, oi... Né? Vamos prestar atenção, gente. Não vamos ficar feito gado ouvindo que um ou outro fala. Não, vamos estudar. Vai estudar, gente. Olha, a melhor arma que tem contra a ignorância, né? Estupidez é conhecimento. Estupidez e ignorância se combate com conhecimento. Tem que estudar. Né? Para que as coisas não vá para esse lado. Há pouco eu comentava com vocês aqui, antes de iniciarmos, né? Essa questão dessa... cristianização mesmo da Umbanda, né? Da Umbanda, sobretudo da Umbanda. Hoje você não sabe se você está dentro de um culto evangélico ou se você está dentro de um culto isso espírita, a gente viu por também. favor. Não, isso é. A gente viu um templo. A gente sempre respeita tudo. Respeita, a gente não está citando Não nome, estamos tá falando em geral, né? Mas se você não me falasse que estava dentro de um terreiro de Umbanda, eu acharia que estava dentro de uma igreja. Sinceramente, a disposição das coisas, tudo, ótimo. A Umbanda, a gente sabe que a Umbanda, ela é única. Cada terreiro tem a sua vertente, porque a pessoa aprendeu desse jeito, montou o terreiro desse jeito e tal. Mas essa essência, né, que a gente tem que trazer, pelo menos um fio que liga a gente na ancestralidade, Sim. em toda a história que a gente teve, né? Toda a história que a Umbanda teve, por mais vertentes que existam, a gente tem que ter um fio que liga isso tudo. Mas a cristianização, eu acho que ela veio para ficar. Uma coisa que a gente vai ter que respeitar, mas do meu lado, eu acho que da Tati também, a gente não participa disso. Tem terreiros hoje que não faz roda de Exu. Não. Aí a gente pergunta, sem
Sem Exu não se faz nada. Sem chão, como é que se faz? Sim. Acontece. Ou é quando é fechada. Ainda assim, Ou quando é fechada. ainda assim, se tiver uma a cada 3 meses, ok. Mas tem um banda que não chama Exu. Tem um banda que não tem atabaque. Ok, vamos lá, vamos bater palma. Quer dizer, tiraram a função do Ogan, né? Tiraram a função Tiraram a função do Ogan. Tiraram a função do Ogan, tiraram a função do... Porque assim, as pessoas acham que Do também... Exu, tiraram a função do Exu. E também muita gente vê o Ogan achando que é só uma pessoa ali tocando música, né? Só fazendo música. A Brasília não sabe o só no fundamento, a percussão. força, a Quem sustentação sustenta que a é vida o Ogan Quem ali, sustenta a gira é o né? Ogan. Aí tira o Ogan, tira a EQED, tira. Daqui a pouco tira a cota da casa, tira quem cozinha, tira. A gente vai. Aí acabou. Acabou. Quer dizer, você tá fazendo. Tudo bem, tá certo também, querido. Se vocês querem dessa forma, tá tudo certo. Só que dê o nome certo a isso. É. Sim. Dê o nome certo a isso. Faça uma outra conversão, vai para um outro lugar, né? Lógico. Não é? Porque fica no lugar errado, né? Tá no lugar errado. Tá no lugar errado. Falando sobre coisas erradas. Sim. E ensinando errado, que é pior. E daí aí catula filho desse jeito, rapa filho desse jeito, né? Ai, Sabe olha. como é que é? Aí vai usar caldo quinor. Não dá, né, gente? Tá fazendo propaganda caldo quinor? Manda pra mim, viu? Fazendo propaganda. Existe caldo quinora, hein? Existe. Lógico que existe. Caldo Mage, acho que não existe mais, né? Caldo Mageira da galinha. Né? Então não adianta. Né? Esses dias chegou um menino no consultório, veio para uma consulta e preocupadíssimo, ele queria uma orientação minha porque ele ia para um terreiro, né? Aí eu vi a lista dele e tinha caldo no meio A lista que ele tinha que levar pro a terreiro? lista que ele tinha que levar pro terreiro, Meu tinha Deus. caldo, tinha um monte de coisa, tinha suco em pó. Eu falei, gente, peraí, Isso era pra quê? Pro Ibó, pra... nada, ele ia catular, Ah, ele ia deitar. Eu falei, gente, peraí, né? caramba. Eu falei, tudo Moderno, bem. mas... Foi moderno, Então, né? um suquinho de Foi moderno. pozinho ali. Kit Kat. Né? Então, assim, eu falei, gente, não dá, né? Eu falei assim, a listinha aqui tem, inclusive, né, as coisas Dos... Tudo bem, porque nem ele não gosta disso, né? Ele gosta de Guaraná, né? Então, Então, nem ele gosta disso. Então, eu fiquei rindo, né, da vai dar brincadeira. suco de pozinho pra Herê, pra você ver se... Aí eu falei pra ele, falei, olha, eu falei, querido, melhor você procurar uma outra Mas essa daí não tá boa, não. É a questão do fundamento, né? É a questão Fundamento de e respeito. Então, mas aí é que tá. A gente volta no conhecimento. Se a pessoa não estuda, ela tá sujeita a quem estudou. A quem estudou um pouquinho e sabe onde mexer os pauzinhos ali pra tirar um proveito em cima da ignorância. Porque se você tem um pouquinho de estudo, você sabe que não vai se usar Caldo numa quinor. saída de santo caldo quinor. Não, em lugar nenhum, né? Lugar nenhum. Só o sal já seria um motivo de não poder ser usado. Só o sal já seria uma coisa assim. São coisas que a gente vai vendo, né? Eu não sei até nem se a gente comentou isso da última vez, mas a gente foi num terreiro que tocou pra algum e o pai de santo tinha um EQED e o pai de santo incorporava o cavalo de algum. O EQED incorporava o cavalo de tinha um algum e o pai ajudante. de santo subia no Subia cavalo de algum. Sabe? Então, Na ICAD. na EQED, A a ICAD era EQED. fortinha. A EQED era o cavalo de algum e o pai de santo subia no cavalo Sabe? de algum. E ela era fortinha pra Ai, aguentar o pai de gente, santo. subia na pessoa. Subia na pessoa. Incorporado com algum, subia na pessoa, Como que era o se tivesse- cavalo. Como se estivesse incorporando um cavalo. Isso. Olha, Outro que a gente foi eu já ouvi também. muita coisa. Você chegou a ver isso pessoalmente? Não, a gente Não, ficou sabendo. a gente Ficou ficou sabendo, sabendo. melhor. E tem uma outra que. Isso a gente viu pessoalmente. Salve nosso pai Oxalá, vamos todos incorporar Oxalá. De repente, um médium incorporou o pombinho branco de Oxalá. E. Ai, que bonitinho. Eu juro por Deus. Tem ninguém com esse Parou ringue, não? todo mundo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que aconteceu? Eu incorporei o pombinho branco de Oxalá. Olha. Então. Tipo, vou tomar Aí a gente cai no água. eu acho. conhecimento. Aí a Vou gente- tomar uma aguinha pra ver se desce. Contas de terreiro, causas de Não, a gente tem terreiro. bastante. A gente tem podia fazer um muito. programa de causas de terreiro. Causas e de olha, terreiro. a gente já pegou cada coisa aqui. A coisa foi para outro canto, né? Foi. Porque
A gente. Consertado. Porque é aquela história, porque a gente sabe, né, que existe uma evolução espiritual e nós passamos por tudo isso. Nós passamos desde do insetozinho, nós fomos, olha, antes disso nós fomos minerais, nós somos tudo, né? Nós passamos pelo reino vegetal, depois a gente vem em formato de pequenos insetos, Sim. né? Um pombo já é uma evolução imensa. Um cachorro, então, não imagina. A gente não tem noção quanto um cachorro já é evoluído por onde nós começamos. Agora, por favor, gente, um ser humano incorporar o espírito de um pombo, Pombinho branco. né? Ai. Tem ser humano que não devia nem chegar perto de um pombo, porque o pombo é infinitamente melhor do que ele. Mas, Todos os animais, né? infinitamente. Mas assim, não dá, né, gente? É aquela história, você para e fala, poxa, onde foi parar isso? Até que ponto? Não tem ponto. Daqui a Não pouco vai tem estar incorporando ponto. a sereia, né? A sereia Ariel, né? Porque não dá. Você não viu ainda? Você não viu ainda? Sereia tem um monte. Você não viu na internet? Seria Ariel? Se você perguntar o nome, sai. Ah, sai. De alguma- Não, mas a sereia, a gente até tem um fundamento em algumas linhas que a sereia é um elemental. É um encantado. É um encantado, Os encantados, sim. eu creio piamente nos encantados. Muito, muito, Então você tem sereia, muito. você tem fada, você tem Tem. ondina, você tem Sim, salamandra. Mandra. Todas elas, sim. E não, eu respeito. Sim. Respeito muito. Mas quando eu falei sobre, inclusive o meu mentor é Ariel, mas não é a sereia Ariel, tá, gente? Tá? Ariel é um anjo. Mas quando a gente tá chegando num ponto que estão trazendo os desenhos animados Sim, para dentro dos mas terrenos, aí que é isso? é o que a gente estava falando. Eu acho que aí cabe muito do médium. É a falta de conhecimento e a vaidade. Por quê? Ah, eu acho que falta Lexotan. Falta Lexotan pro pai de santo. Falta remédio psiquiátrico. Lá não tem dessas não. E gente. assim, tem gira de palhaço. Você já tem gira de palhaço. Gira de palhaço? Gira de palhaço. Gente, mas como? São As linhas novas que estão surgindo. Gente, deve ser Gente, legal. não, gente. Onde tem goiabada, tem desafio, esse que é o ponto. Não. Tem gira de saci. Os encantados tem. Sim. Então, Saci, eu acho que Os encantados entra tem. muito na linha de Exu Quando você chega ali pela região do Pará, você vai ver. Ah, tambor de mina. Você tem vai muita ver coisa que Sim, até sim, Deus sim. duvida, e eu vou te contar. Uma energia linda. Eu Maravilhosa. amo, eu encantaria, amo os encantados. Uhum. Né? E Saci vem nessa linha. É. Agora, eu só não sei como que você mistura linha de encantado dentro de terreiro de Umbanda. Sabe? É assim, dentro da Umbanda, a gente é assim, eu não como sacerdote, como um líder, assim, até a linha das bruxas que veio muito forte pra gente, eu tive uma resistência muito grande, até a bruxa chegar na minha frente e falar comigo. Sabe, porque não é ser fechado, mas é não ter fundamento. A grande questão é o fundamento. Ainda mais que a Umbanda já é uma religião que nasce como uma perna do candomblé. Sim, Ela já tem uma questão cristã na base. sim. A Umbanda, ela era melhor aceita do que o candomblé puro. Ou do Sim. que o tambor, ou na verdade, Ifá, que o que veio pra cá foi o culto de Ifá, né? Foi O candomblé, depois que Uhum. foi. O candomblé é brasileiro. Você pode Sim. procurar o candomblé onde você quiser. Sim. É, não. Você não vai achar. Você pode procurar a Umbanda onde você quiser. Você vai achar, sim, a Umbanda lá fora, que nasceu no Brasil e saiu. Saiu, O candomblé saiu do Brasil e voltou para a África, mas ele nunca foi da África. Ele foi para a África. sim. Né? Lá tem a religião de Ifá. Sim. Né? Então, eu respeito profundamente. Mas a Umbanda, se não tomar cuidado, vai virar um bagunça. circo. Vira bagunça. Aí fica muito apropriado a gira de palhaço. Vira bagunça. Eu vou entrar no assunto agora, é uma provocação, com todo respeito, vocês sabem da minha origem Sim. espiritual, então jamais seria desrespeitoso. Mas eu venho falando muito sobre isso com outras pessoas, com outros sacerdotes, eu venho falando sobre isso. Vocês devem ter acompanhado. Será que agora, tirando a brincadeira, tirando a parte, essa brincadeira toda, será que de alguma forma esses irmãos que vêm e vêm com o Exu, vêm com o caboclo, vêm com aquilo que a pessoa precisa entender,
Será que esses irmãos não tem lá no meio uns brincalhão? Uns palhacinhos mesmo que falam assim, vamos sacanear? Vamos descer bem palhaço, vamos brincar com esse responder ou eu povo? respondo? Pode responder. E vamos brincar com esse povo? Tem. Ou vamos descer como uma bruxa braba mesmo? E vamos morder esse povo? Porque é o que eles querem, é o que eles estão implorando. precisam. Tem. O que você pensa sobre isso, querido? Eu acho que é uma falha da casa. Eu acho que é uma falha de proteção e fundamento da casa. Porque, e de conhecimento do pai da casa. Porque se, assim, vou falar como é a dinâmica da morada. A Tati abre a gira e eu fico rodando, olhando os atendimentos. Porque a gente tem uma responsabilidade espiritual e civil dentro de um terreiro. Eu sou responsável por aquilo que acontece lá dentro. Qualquer problema que tiver, seja no âmbito espiritual, ou seja no âmbito físico, civil, criminal, sou eu que respondo. Então, se eu tiver incorporado lá na frente, eu não tenho controle algum. E é aquela coisa da polaridade também. Quando eu abro, a Tati fica. Quando ela abre, eu fico. A gente fica rodando, a gente fica tomando conta. Mas o pai, a mãe, o líder, o sacerdote, pai de santo, ele tem a obrigação de saber se aquele filho está recebendo um espírito de luz ou ele está recebendo um zombeteiro que está ali se fazendo de um Exu, se fazendo de um... Ou não tá recebendo Ou nada. está praticando a mistificação. Tem muita presepada, né? Na verdade. Tem, lógico. E assim, e o carnaval que é feito é muito evidente hoje em dia. Tem lugar que você vai que é carnavalesco, mas você vê, você sente que tem uma incorporação. Mas tem lugar que você vai e você fala, desculpa, aqui não tem energia, aqui não tem axé, não. É só carnaval. É Mas só eu festa. acho que, e essa questão que o Ivan falou também, do guia se apresentar de outra maneira, né? Então, ela precisa que eu desça como, que eu plasme como uma bruxa muito brava. Então, vamos assim. Eu acho que isso também vem muito da evolução do médium e do que a pessoa É o caráter precisa, Sempre né? vai ser tão bom quanto médio, né? Tão É o bom caráter quanto especular, médico, principalmente quanto quando a gente tá médium. falando de Exu. Sim. E assim, acho que nem só Exu. E acho que além do que a pessoa tá precisando, do que acompanha a evolução e o entendimento da pessoa perante a espiritualidade, perante os guias, né? Que nem a gente tem o caso explícito da doutora Laura, que quando ela começou a trabalhar comigo, ela se apresentava como uma médica kardecista. Eu sou uma médica kardecista, sou doutora Laura, trabalho, tal. Ok. Aí depois passou um tempo, um entendimento, um estudo, E uma necessidade. e uma necessidade, porque ela se apresentou como minha guia-chefe. Meu pai de santo falou, não pode ser, porque ela não é da linha de Umbanda. Ela é uma médica kardecista. Passou um tempo, ela falou assim, eu sou guia-chefe dela, porque eu venho na linha cigana. Ela se plasmou como uma cigana, apareceu pro Sérgio como uma cigana. Então eu posso ser a guia-chefe da coroa dela, porque eu venho na linha cigana. Depois que a gente abriu a morada... Pode. Agora pode. Depois que a gente abriu a morada, eu conversando com ela, doutora, se mostra como você é, por favor, por favor, por favor, por favor. Me aparece um ser de 3 metros na minha frente. Ela falou, eu sou uma arcturiana. Então, Ponto. E assim, a gente teve uma prova assim explícita esses dias, né? Porque tem muita gente ainda dos nossos filhos que não acreditam que dentro da morada existe o trabalho de seres multidimensionais, de pleidianos, de arcturianos. Eles têm esse receio, essa dúvida ainda, tal. Mas não é nem receio, dúvida, é uma barreira mesmo. É uma barreira de acreditar limite, que né? É. Porque pra eles, assim, eu acredito na força, eu acredito no guia que está ali, eu acredito na doutora Laura, mas eu não consigo conceber que é uma arcturiana, que é uma extraterrestre, um ser multidimensional. E aí uma das filhas nossas foi passar por uma apometria, e aí durante a apometria, a mestra apométrica perguntou assim, você tá fazendo algum tratamento com arcturiano no seu útero? Aí ela falou, tô, por quê? Ela falou, porque no desdobramento dos seus corpos tem um símbolo arcturiano e uma luz azul mostrando que o seu útero tá em tratamento. E ela, meu Deus, eu vou falar pra todo mundo agora que não acredita que tem os seres arcturianos. Então eu acho que assim, às vezes os guias se apresentam, se plasmam de maneiras diferentes, ou vêm numa força mais porrada, ou vêm num mais amor, que eu acho que é da evolução da pessoa e o que ela tá precisando naquele momento também. Eu acho que tem muito isso da forma plasmar deles modificar. Né? A mistificação.
Existe muita vaidade dentro das casas. E sempre tem aquele que fala assim, bom, se ele recebe o 7 estrelas, o meu vai ter 11. Uhum. O meu vai ter 11 e o meu vai cantar mais bonito. O ponto do meu vai ser lindo. Eu vou riscar um ponto. Eu não vou nem riscar, eu vou dar 3 piruetas e já vou com aquele montado. Sim. Aí entra a habilidade do médium, entra a habilidade do conhecimento, da voz, né? Vai ter aquela que vai cantar feito uma sereia, porque já tem uma voz para isso. Sim. E a outra que de repente tem a voz de um besouro louco, não vai conseguir cantar como uma sereia, vai Como cantar uma mais sereia. como uma ogra, Sim. né? Mas não quer dizer que a entidade que está nela é pior do que a que está na outra. Na verdade é que tá na ogra, que tá incorporada, e na sereia não tem nada, tem né? nada. Ela tá só mistificando. Então nós vamos ter muito essa questão de disputa. Isso não é só muito. dentro da Umbanda, a Umbanda Sagrada, a Umbanda Linda, a Umbanda Não. Universalista. Você vai ter isso no Candomblé, você vai ter isso em todo lugar. Em todo lugar. Qualquer lugar, né? Acho que essa disputa, assim. Quando vocês percebem como sacerdotes, vocês já me explicaram isso uma vez, mas eu vou perguntar novamente. Vocês são pai e mãe do mesmo filho? Sim, Vocês catulam juntos? Catulam Ou juntos. não tem separação? não. A Ok. gente coloca a mão os dois. Vocês na botam pra cabeça. correr quando vocês pegam uma coisa dessa declarada? Não, a gente não coloca A gente não bota declarado. pra correr, mas a gente A gente doutrina. chama. A gente chama pra conversar. Chama pra Vamos conversar, sabe? Quando se tá rolando durante a gira. Pai, mãe, pode O subir. respeito sempre. Sabe? Respeito sempre, porque assim, a gente tem muito essa questão que às vezes a pessoa tá mistificando e não é porque ela tá querendo ser mais que alguém. Mas Vamos ser menos que as outras. Não, e ela não é precisa ser se menos, afirmar, ela precisa se Ela afirmar. precisa se afirmar. Ela precisa sentir aquilo, ela precisa passar por aquilo. É aquela coisa da empatia. Da Que empatia. a gente E tava assim, falando. eu acho que se você chega com os 2 pés no peito, às vezes, lógico, você sente que tem pessoa que é muito arrogante, que tá lá fazendo graça, que tá lá, sabe, querendo botar a banca mesmo. Mas tem gente que se você chegar e falar assim, ó, não tá incorporado, sai daí, não sei, a pessoa perde a fé. Acabou tudo. Acabou Acabou tudo tudo. pra ela. Mesmo porque a incorporação, ela não precisa ser necessariamente completa. Lógico Não. que não. Às Você vezes tem a uma simples, irradiação. uma simples irradiação, Sim, Já é suficiente. não é? sim. Uma simples Então, radiação. o que a gente tem como doutrina lá na morada, acabou, a gente viu, sentiu e tal. Pai, mãe, pode subir, pode afundar, dá licença, né? Acabou os trabalhos, depois no dia seguinte chama, filho, vamos conversar, a mãe e o pai quer conversar com você, né? Esclarecer algumas coisas. E aí a gente senta, a gente com conversa, educação, com com carinho, educação, com empatia. carinho, né? Porque, lógico, você sente quando a pessoa, que eu falei, tá sendo arrogante, ou tá querendo se aparecer, ou tá querendo botar a banca e se mostrar. Mas a questão, às vezes, é que, assim, ela tá A colocando pessoa é tão insegura. tão insegura e ela tá montando tudo aquilo pra ela tentar acreditar nela, Sim. né? Pra ela tentar achar um ponto de fé e de luz e de se apegar em alguma coisa que ela acaba passando na frente. Então, se você chega na porrada, É. você É a linha tênue. é A linha tênue. tênue. É. Vou entrar em mais um ponto nevrálgico, um ponto nervoso. Esse Eu sou... Tá Eu, cutucando tô aqui- hoje. eu preciso É cutucar, lógico. porque quem tá nos assistindo, geralmente, nem é, às vezes, da fé. É. Tá ali passando e tá observando, de repente quer lá no centro tomar um passe, né? Sim. Uma vez, eu estive num centro de Umbanda há muitos anos. Eu devia ter uns 21, 22 anos. E o centro era de uma pessoa incrível, uma pessoa muito, muito do bem, muito da luz. Mas um danado de um filho queria ter um particular comigo, a hora que eu passei. Então, a mãe da casa atendia no quartinho e alguns tinham um cantinho especial. Quando eu chego no cantinho, ele fala assim, você precisa não sei do que, sei do que, sei o que. E como é que é os patacos? Você vai me dar quantos patacos? Eu olhei bem pra cara dele. Eu falei, querido, atrás de pataco eu também tô. Tá? Mas é o seguinte, eu trabalho pra ter pataco. Sim. Eu falei, você não tá incorporado não, você tá querendo é meu dinheiro. Uhum. Ai, Você é um isso, picareta. Isso a gente E quase... eu falei, e eu tô saindo daqui pra falar com a sua Como mãe. é? Ele levou um susto. Eu Mas- falei, a mãe da casa é a minha amiga. Eu falei, eu não tenho certeza que você não tem liberdade pra fazer isso aqui. Eu falei, porque espírito não precisa de pataco?
Lógico. Quem pede para ataque é médium. É sobre isso. Como é que funciona? Porque eu vou cutucar. Tá? Eu vou cutucar. Tem terreiro que funciona da seguinte forma: quanto mais galinha, mais ovo e mais galinha. Então pega tudo que aparece na porta, põe para dentro, vira filho de santo, começa a girar e incorporar. Sim. É a linha de produção. Tá certo? É pra gerar dinheiro. Aí quando você tem 300 filhos dentro de uma casa, como é que controla os catadores de pataco? Não controla. Pataco é dinheiro, tá, gente? A gente tem um processo seletivo para entrar na morada agora, né? Tem. A partir do final do ano passado. os próprios filhos instituíram isso e a gente concordou. Passa com uma comissão espiritual, eu e a Tati, passa a comissão financeira. Que é a mãe pequena? Que é a mãe pequena. Não, um e filho passa nosso. pelo social. Porque o social é a mãe pequena e o pai pequeno. Por quê? A gente é tão unido ali dentro. A gente é uma família realmente. Realmente. Né? Amém por isso. É Sim. muito, Ivan. É muito. E assim, não que seja fechado. Não que seja fechado. A gente tem até uma caçula nossa lá que entrou esse mês passado, né? E já tá na família e tudo. Mas essa ideia de entrar alguém pra quebrar isso tem que ter um filtro com todo mundo, sabe? Pelo menos com metade da beleza. Porque é justamente isso. A gente não quer. Lógico, a gente é um ponto de luz, a gente é um terreiro. Quanto mais gente estiver rodando lá dentro, melhor pro mundo. Porque a gente procura a evolução pessoal. A gente procura a reforma íntima. É isso que a gente dá. Ali, a gente não dá dinheiro, a gente não dá comida, a gente dá reforma íntima e caminho para as pessoas que procuram a gente. Seja na assistência, seja como filho de santo da casa. Mas o nosso grupo ali se ajuda tanto, tem tanta intimidade, tem tanta liberdade, que a ideia de trazer mais pessoas, ela tem que ser unânime, assim, praticamente unânime. E o trazer esse crivo, né, que é o que você perguntou, de, assim, 300 médiums. Ok, se forem 300 pessoas que estão vibrando na mesma frequência que a gente. Entendeu? Mas é muito não de qualquer jeito. Você quer entrar? Vem. Vem. Eu quero fazer. Foi uma vez na assistência. Eu quero estar. Vem. Não, a gente precisa de dinheiro. Vamos. Não. É porque 300 médios pagando 200 por mês em casa, você multiplica no final do mês, dá um bom salário. Sim. Então, a gente tem que ver, porque existem pessoas sérias e existem pessoas não sérias. O que nós estamos falando aqui é de quando há um desvio de pai e mãe de santo. Sim. Mas, dos sacerdotes da casa. Sim. Aí não controla, que entra a preocupação. Não controla. Porque é muita coisa. É muita coisa. O amor que a gente tem pelo sacerdócio, pelos nossos filhos, é gostoso saber a história deles, como é que eles passaram a semana, a gente conversa sobre isso. Quase todo final de semana a gente tá juntos. Todos eles mandam mensagem pra gente diretamente. Imagina um sacerdote que tem 300 filhos e esses 300 serem tratados da mesma maneira, nunca vão ser. Não. Então, a impessoalidade gera distância. E a distância não é boa para uma corrente. Vai se formando panelas, vai se formando terreiros paralelos. Querido, eu respeito o sacerdócio pelo sacerdócio. Conheço casas onde a única função da casa é o sacerdócio. Então, o pai ou a mãe, dificilmente são dois, né? No caso de vocês, geralmente quando é assim, tem os filhos dele, os filhos dela, ou dele, ou dela, né? Porque também tem os casais diferenciados. Mas quando eu falo sobre isso, eu sei da seriedade de vocês. Eu sei da luta de vocês, né? A gente pergunta porque realmente tem casas que, por exemplo, a primeira seriedade de vocês dois trabalham. Quer dizer, o trabalho espiritual para vocês é um a mais. A gente e não é pesado. Vive. É pesado. Vocês têm filhos, né? Dois. Vocês têm 2 filhos, gente, não é fácil criar 2 filhos, terem profissões, os 2 têm profissão, A os gente 2 tava têm trabalhando trabalho. até meio-dia e viemos pra cá. Os 2 têm trabalho, além disso, tocam uma casa espiritual. Olha a seriedade disso. Sim. E tem um médium que tem aquele sacerdote, aquele pai de santo, seja o que for, que só tem o terreiro.
Ele tem que bancar o terreno, tem que bancar o aluguel, tem que bancar as coisas, tá tudo certo. Ter aquele custo, aquela coisa, e ele ter 300 filhos, cuidar dos 300 filhos. Tá tudo certo, não tô questionando Isso não tá errado. Não tá errado. Não tá errado. Isso é da religião. Sim. Agora, o que eu estou questionando é quando a casa é o seguinte, é porta aberta. Sim, Pagou, entrou. Pagou, entrou. Então, o que vira aquilo? Bagunça. É aquela. Não é uma corrente. Não é uma Não, corrente. são elos jogados ao É. vento. Ao aí. vento. Você abre Não há diferença alguma entre a vovozinha que vai na igreja rezar um terço e vem embora pra casa do que um filho que entra numa casa de umbanda, roda e vem embora pra casa. Não existe diferença. E a umbanda não é isso. A umbanda é vivência. A umbanda é elo. A umbanda é irmandade. A umbanda é união. A hierarquia de vocês é muito levada a sério? Que- Amor. A hierarquia é levada a sério para vocês? Sim. Digamos assim, digamos que eu estou indo lá fazer um grande trabalho, uma grande limpeza, alguma coisa, e vocês ligam para os filhos, o negócio é o seguinte, amanhã tem um negócio aqui, quero vocês aqui. Todos estão. Dá seus pulos. É isso? Sim, Uhum. Ok? sim. Essa hierarquia Mas é funciona. uma hierarquia sem autoritarismo. É no amor. Não, sim, é. Sem Não, a- gente, é aquela história. É aquela história. Um dia desses eu vi dentro de uma casa uma menina de Quelê respondendo ao pai de santo. Isso não existe. Eu cheguei, chamei ela no canto e falei, querida, enfim, eu não gosto de falar isso no ar, porque eu não gosto de expor isso, mas chamei e falei, você é minha sobrinha. Você tá de Quelê. Se você não tivesse de Quelê, eu tinha te enfiado a mão. Não. Em primeiro lugar. E se fosse há 5 anos atrás, você ia sair com o seu assentamento na cabeça. E aí os ibatos ia tudo pra rua. Doía tudo embora. Você entendeu? Mas a gente tava Então até chega no falando disso. ponto, chega hoje. no ponto que não tem respeito mais. Não, Respondeu o pai da casa, o sacerdote. isso não. Eu conheço o isso sacerdote há muitos anos, ela deu uma sorte. não. Ah, Há pouco tempo atrás ela tinha saído com o assentamento com na cabeça. assentamento na cabeça. Mas a gente tem que lembrar que sacerdote não é Deus, não é santo. Tem uma hora que a água sim. bate. Não, Não, mas dá. acho que é o Né, mas respeito também. Mas Nunca a gente teve nenhum problema lá de falta de respeito. Não. E a gente sempre fala, né? A gente tava falando disso, acho que foi hoje ou foi ontem. A gente sempre vai na questão de, ó, a gente precisa de vocês amanhã, sei lá, deu uma bucha, vamos todo mundo pra lá. E assim, eles têm esse sentimento tão de família que assim, alguém tá precisando, então a gente vai movimentar e vão todos lá. pertencimento. Que lindo isso. Mas se a gente precisa da dura, a gente dá. É. E o Sérgio até tava falando. Você com as meninas, às vezes você cata as meninas e fala, por quê? Porque eu quero o melhor delas. Não que eu falto com respeito, mas acorda. Olha a sua força. Você Olha de o seu longe, poder. você de longe tem gente mais rígida. Ai, todo mundo fala isso. Você de longe. Você de longe. O seu olhar te entrega. Você de longe tem a coisa mais rígida. Só que é o seguinte, enfrentar você é mais fácil porque é na hora. Você cozinha com pouco fogo e depois você explode. Aham. Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E lá todo mundo, né, tem muito isso. Ai, a mãe é amor. A mãe é amor, a mãe é acolhimento, a mãe é mãe mesmo, não sei o quê. Mas anda fora da linha com a mãe. Aí elas falam, a mãe mata você no olhar durante a gira. A mãe tá passando, se o pai tá incorporado lá na frente trabalhando e é a mãe que tá passando, mas a mãe olha, ela te derruba ali no olhar. Mas eu acho que tem horas que a gente precisa, eu te amo, mas vamos... E eu falo porque Né? eu te amo. Eu falo se eu não porque eu te importo, você não amo. falava. Eu sou muito doce, mas eu costumo falar, cuidado, que o sal a gente desengasga, agora o açúcar você engasga. Você engasga. Então eu costumo dizer, eu sou muito doce, mas cuidado que você se engasga facinho. É que nem eu sou Não pode filha... abusar. Eu sou filha de Oxum, né? Então todo mundo fala assim, Oxum, é o amor, é o amor. Aham. Já foi embaixo de uma cachoeira? Já foi Itaipu? Você já foi embaixo de uma cachoeira? Então eu acho que a gente tem que saber dosar, né? A questão de saber lidar com as pessoas, saber falar. Mas tem hora que a gente também Esse tem é um que falar, grande desafio do sacerdócio. É. É você lidar com pessoas. E as pessoas que chegam pra você com todos os problemas do mundo, esperando que você seja a salvação de todos eles. Ok. Esse é um assunto maravilhoso. É.
Como que fica para vocês a questão da terceirização? Quando as pessoas chegam e dizem assim, olha, eu estou doente, preciso de ajuda, estou nas suas mãos. Tá terceirizando. Como é que funciona isso para vocês? Você não vai terceirizar, não. Você não tá na minha mão. Você não tá na minha mão. Primeiro, nós vamos trabalhar tudo o que tiver que trabalhar. E a gente, E eu tiver dentro do seu passei por uma merecimento. situação dessa com uma ex-filha, né, de santo minha. Nós vamos fazer de tudo. Nós vamos movimentar, nós vamos arriar, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer tudo. Mas eu preciso que você faça junto. Eu preciso que você corra atrás. E se é problema de saúde, eu preciso que você vá no médico da terra gente, também. isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso é fundamental e é uma coisa que os doutores lá sempre falam. Aqui é uma coisa, mas não existe aqui sem o da terra. E se não tiver na terra, não vai. Não vai. Eu também, com certeza. Então, assim, tá nas minhas mãos? Não. Está nas nossas. Você também vai correr atrás, você também vai fazer. E se eu perceber que você não está fazendo por onde, que você não está movimentando essa energia, que você não está correndo atrás, que você simplesmente largou na minha mão, eu não vou fazer mais. Porque não é minha responsabilidade e de nada vai adiantar eu movimentar uma egrégora, um trabalho, uma energia, se você não está acreditando, se você não está correndo atrás e se você não está fazendo por E onde. se você não se crê merecedor, merecedora daquilo, né? É isso. Não tem isso de terceirização. 90% da cura é feita pela pessoa que Pela tá doente. pessoa. Sim. Jesus já dizia, vá, tua fé te curou, né? Sim, sim. Jesus dizia isso. Diz Se isso através você da não palavra. acredita, não adianta. Se você não vai atrás, se você não movimenta, se você não abre o seu campo energético, se você não trabalha a tua fé, o teu mental e traz isso pra tua realidade, tipo, eu também vou puxar a rédea e eu vou junto. E joga na mão de outra pessoa, não vai Isso, adiantar ó, nada. pra quem tá assistindo a gente, pra qualquer coisa, não é só coisa. Qualquer Umbanda. coisa. Não Tudo na adianta. vida. A gente tá vendo muita terceirização de tudo hoje. De tudo. Não é culpa minha, é culpa do trânsito. Exatamente, Sabe? É culpa da chuva. Eu não consegui chegar antes de 2 horas de atraso porque deu um problema no trânsito. 2 horas. Pronto. Cara, sai mais cedo. A gente atrasa 15 minutos. 15 20 minutos, meia é hora, lógico. que é muito já. Ou É, avisa, né? Aconteceu um imprevisto. Mas sei 2 lá. horas. Não. 2 horas. Eu, por exemplo, o Rafael até me conhece. O paciente chegou 20 minutos de atraso, eu falo, olha, você vai ter a sua consulta reduzida em 20 minutos. Sim. Se programe. Chegou com 40 minutos, a sua consulta vai levar 20 minutos. Por quê? Porque eu não posso atropelar o que vem depois. Sim. Porque eu estou desrespeitando Lógico. o Quem outro. está cumprindo O tempo o é horário. Mas as lógico. pessoas estão terceirizando tudo. O governo que é ruim, não sei o que é ruim, não sei o que é ruim, não sei o que é ruim. Eu falo, gente, olha, para com isso. Não tem Veja qual é a sua responsabilidade Sim. nessa história, não é? Se você está ganhando pouco, você está trabalhando pouco também. Que se você trabalhar muito, você ganha muito. Sim. É assim que funciona, né? E as pessoas vão terceirizando, chegam... Gente, uma das coisas que eu fico mais chateado, você passa toda uma orientação, você vai fazer isso. E você sabe, pela sua experiência de vida, que Não aquilo vai vai dar Vai certo. rodar. Que aquilo funciona. Vai rodar, vai funcionar. Mas aí a pessoa liga pra você depois de 2 meses, olha, melhorou bastante, mas tem uma coisa que ainda tá atrapalhando aquela relação com fulano, aquela coisa do emprego. Eu digo, você terminou tal ritual? Não. Tal ritual você fez quando eu fiz 1 mês só, depois eu achei que não precisava mais. Aí eu pego a mensagem que eu mandei e eu falo, o que está escrito aqui? Não, essa é pro resto da vida. E essa daqui? Essa aqui era por 2 meses dessa forma. E você não fez também, não? Falei, bom, então, Não adianta querida, reclamar. eu fiz um diagnóstico de uma dor de garganta, te passei antibiótico, você não tomou. Não tomou. É assim, Você é como tomou se cachaça. fosse isso. É como se fosse isso. Sim, É como se eu fosse um médico. sim, Não é? sim. Eu estou te passando orientações espirituais, assim como o médico passaria orientações farmacológicas. Sim. É. Não é? É isso, E Igor. como as pessoas terceirizam isso? Muito, muito. Eu tive uma aula, no primeiro dia do meu mestrado, eu tive uma aula de desterceirizar as coisas. Depois eu levei pro resto da minha vida. A minha orientadora era uma alemã muito dura, muito dura. E eu não conhecia ela até então. Eu fiz todo o processo seletivo, fiz na Unicamp, fiz todo o processo seletivo. Ela falou, ó, terça-feira, tal dia, às 2 horas na minha sala pra gente começar o projeto de mestrado. Falei, tá bom.
morava em uma cidade próxima, peguei um ônibus, cheguei 2h03 e bati na porta dela. Ela falou, marquei 2 horas, você volte no outro dia. Sim. Eu nunca mais eu atrasei. A primeira reunião que eu tive com a minha orientadora, que depois foi minha orientadora de doutorado, tudo. A primeira, ela me explicou a seriedade do negócio. Abrindo aqui um parênteses, não é? Mestrado, doutorado, né? Então a gente chega naquela conclusão básica que eu falo com vocês sempre. Para com essa história de voz funcer. Para com essa história de que se é um preto velho, se ele não falar quase de uma forma primitiva, você não crê. O médium é tão evoluído quanto o espírito e vice-versa, viu? Né? Então, vamos parar com isso. Hoje os terreiros estão cheios de mestres, doutores, pessoas que estudam, pessoas que vão correr atrás lá fora, sabe? Então nós estamos falando de uma outra geração que não está diminuindo o valor da espiritualidade, mas está se preparando para que essa espiritualidade consiga evoluir junto com o médium. O espírito evolui junto com o médium. As pessoas não conseguem entender isso. Eu sou uma prova viva. A minha preta velha, a avó Antônia, minha não, né? A preta velha que trabalha comigo, a avó Antônia, teve um último amaci que a gente fez lá da lavagem de cabeça, que ela falou assim, através de todo esse trabalho, junto com a minha filha e todo esse amor, eu estou ascendendo e eu não vou vir mais. Olha só que maravilha. Então tem essa evolução tanto deles quanto nossa, né? Então isso é muito importante, né? Isso é muito importante, porque não é o espírito que evolui para o médium evoluir, é o médico que evolui para o espírito evoluir. Então quando a gente entende isso, fica muito mais fácil. Bom, Umbanda universalista, né? As pessoas ainda têm dificuldade de entender esse universalismo. Vamos falar sobre isso um pouquinho? Vamos. Por favor. O universalismo é braços abertos, né? Sim. A gente, com responsabilidade, tentando entender os fundamentos, a gente vai abrindo os braços e a casa a outras energias benéficas aos trabalhos que a gente faz lá dentro. Claro. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a apometria, a gente trabalha com orixá, a gente trabalha com santos católicos, a gente trabalha com médicos espirituais, né? Da linha de Dr. Fritz, Dr. Bezerra de Menezes. A gente trabalha com mestres ascensionados, a gente trabalha com seres multidimensionais. Isso é importante. Né? Com os raios. Com os raios, né? Os raios são 7 raios. Sim, raios. Tudo. E aí você fala assim, por que eu vou restringir o acesso a esse tipo de energia que é uma energia que está vindo tão forte e tão benéfica para a evolução das pessoas dentro do meu tempo? Por que eu vou restringir isso? Para ficar na caixinha. Quando é gira de Umbanda, a gente faz uma gira de Umbanda. Sim. Agora, quando a gente tem um trabalho, por exemplo, como uma apometria, como a cura que a gente faz na segunda-feira, a gente tem os pretos velhos que ficam ali na área da Umbanda. A gente abre o trabalho, não tem atabaque, mas a gente tem junto dos pretos velhos uma benzedeira. Tem um caboclo que bate folha, tem um preto velho que dá consulta, mas no quarto aqui eu tenho seres multidimensionais, eu tenho médicos da linha de Kardec, tudo fundamentado, tudo validado por eles, e eles trabalham e a gente cura pessoas. E essa é um Umbanda universalista, é um Umbanda que abre os braços a energias que a gente pode conviver, manipular, chamar para um bem maior. Independente de títulos, independente de origem. Independente Por exemplo, a Tati, a gente tinha a doutora Laura, que é a arcturiana que comanda essa área de cura da segunda-feira, do nosso centro. Ela tem o altar dela, onde ela firma as velas, porque ela usa as velas para chamar os raios. E desse altar ela falou, eu quero Jesus, eu quero um Cristo aqui, porque eu preciso da energia crística. E aí eu falei, mas doutora Laura, Cristo? Mas Jesus Cristo? Ela, não,
Não estamos trabalhando com Jesus Cristo, estamos trabalhando com o Mestre Cristo. Mestre uma outra ascensionado história. Cristo. É a energia Tanto que ela crística não que eu deixou quero. comprar um Cristo que a gente conhecia, Cristo que é aquele Oxalá, Cristo, sabe? ou o Cristo crucificado, que é horrível, que eu não gosto. de Não, jeito não, nenhum. também não. Ou aquele Oxalá, é padrão nas casas de Umbanda, que é o Cristo Redentor, né? Não, ela trouxe, ela fez a gente achar um Cristo que parece que ele tá meditando. E essa coisa de achar é complicado, porque quando eles querem que a gente acha, a gente tropeça e cai em cima. Cai em cima. Só não Ivandro, tropeçar no não. lugar ainda. Se você tem um lugar na Zona Norte, Tá vendo, Rafael? Tá vendo como é que é? Quando eles querem que a gente acha, joga em cima. Joga, gente. a gente só não achou o lugar pra mudar, porque a gente precisa mudar e a gente não tá achando o lugar. Mas achou já. É, porque tem o seu lugar, tem o seu horário, né? É. Tem o seu tempo. Então a gente fala, Nossa, mas não É adianta. que tá pequeno lá e a gente não acha lugar ainda, não. Mas vai com calma, porque vocês precisam. Não é fácil montar comunheira, montar chão. Vocês também tem chão, tem comunheira, tem tudo, né? Tem. Comieira não. Na nossa Comieira. Umbanda não tem, mas Não o chão tem. tem. Mas O chão tem. O chão tem. É sem chão, não tem jeito, É. né? E aí a universalismo veio disso, da gente ver forças, seres, entidades trabalhando, colocando, né, força, provando a existência, provando a fé. E a gente falou, por que a gente tem que ficar numa caixinha? Quem disse que é certo só trabalhar com os 14 orixás? Por quê? Por que eu não posso acrescentar mais filho meu que vem da cabeça? Teve filho que veio com o Logoedé na cabeça, com o Euá na cabeça, com o Osai na cabeça. O que eu vou falar pra ele que não? Que ele vai ser um Oxóssi? Que ele vai ser um Oxum? Que ele vai ser um Oxumaré? um Oxumaré? Não. Não. Então, o universalismo Vai ficar foi capenga. vendo isso. As bruxas, os feiticeiros, né? Os trabalhos com as bruxas vindo se provando que é totalmente dissociado Vamos da falar pombagira. sobre bruxas. Pelo amor de Dada, vamos Pelo falar sobre amor, bruxas. Pelo amor, Né? bruxas. Bruxa é qualquer mulher, né? Que através do alimento, através das ervas, através dos ungüentos, Dos rezos. através das rezas, da manipulação de energia, da oração, também, né? Conseguem ajudar as pessoas. Bruxas geralmente estão ligadas a coisas benéficas. Sim. Existem aquelas feiticeiras que já são uma outra coisa, que resolveram trabalhar o lado obscuro, o lado da energia negativa, porque a força é uma só, tanto você pode direcionar ela para o bem como para o mal. Agora, quebrar um copo de cristal é fácil, você joga ele para cima e se espatifa. Difícil é colar, Sim. né? Então a gente está falando daqueles que colam os cacos, não é isso? Nós vamos falando assim, sabe aquela sua vozinha que benze? Escuta, sinto muito, é uma bruxa. Sabe aquela sua tia que faz aquela comidinha que todo mundo come, fica satisfeitíssimo, adora, ninguém consegue fazer aquele tempero? Ela é uma bruxa, né? Então bruxa é um nome dado a uma mulher sábia. Sim. Ela tem os saberes da bruxaria. Vamos tirar a demonização Também. das É igual a bruxas. demonização de Exu, Por é tirar a favor. demonização É de uma bruxa. outra história. Porque nome bruxa veio quando começou a Inquisição, né? A perseguição. Porque era o quê? Eram mulheres sacerdotisas, sábias, que manipulavam ervas, que acreditavam em forças da natureza. Tava nem aí pra título. Que tava nem aí pra título, que não Morava no queria... meio do mato. Que não queria seguir o cristianismo, que não queria seguir os dogmas. E aí teve toda essa perseguição, porque a igreja cristã queria o quê? Não, você vai acreditar no Deus Pai único, não tem mais Deus a mãe, não tem mais sagrado feminino, você tem que obedecer os homens. Então vocês vão ser denominadas bruxas, porque o que vocês fazem é ruim. E aí vem até agora essa questão, mas você faz um chá, você faz um banho, você acende uma vela, você faz um rezo, você reza um terço. E a coisa flui. E a coisa flui. E isso é ser bruxa. Isso é ser bruxa. Então são essas bruxas, né, gente? Olha, quando eu criei o Consciência Paranormal, foi em cima disso, né? Eu sempre falo que para falar sobre nós, teria que ser gente como nós. Sim. Não é isso? É difícil, é simplesmente porque eu não sou jornalista. Eu não sou jornalista. Então isso aqui o que eu faço? Na TV eu faço talk show, e aqui eu faço um podcast, que é também um show de conversas. Então a gente conversa aqui. Sim. Não é isso? Então, qual é o motivo do Consciência? É espiritualista falando com outros espiritualistas. Tá?
Eu tenho muito respeito por quem faz de uma outra forma, né? Sim. Eu tenho os meus queridíssimos, né, apresentadores de podcast que eu gosto demais, mas eu queria falar sobre consciência, para quebrar esses dogmas, Sim. para quebrar essa presepada que o povo fica fazendo por aí. Eu tenho horror à presepada, tenho horror à perseguição, tenho horror à ignorância, né? Então vamos estudar, vamos mergulhar. E falando em estudar e mergulhar, a Umbanda Universalista, ela tem essa progressão da consciência. Vocês me falavam que vocês estão trabalhando muito com apometria, é isso? Sim. Tá. E veio disso, né? Veio dessa abertura que a gente deu. Explica pra gente um pouquinho sobre esse trabalho da apometria. A apometria é mais uma técnica de cura que a gente trouxe. A apometria, na verdade, ela vem em 1960, dentro do espiritismo, né? Com um porto-riquenho. E ela veio sendo aprimorada até os dias de hoje, como qualquer técnica espiritualista, ela tem as suas vertentes, ela tem a sua utilização, hoje tem a apometria psíquica, a kardecista ainda existe, né? Mas ela é uma técnica de cura que a gente consegue acessar, por exemplo, vidas passadas. Sim. Isso a gente trabalha muito, vidas passadas. E ela atinge todos os nossos campos, seja de doença física, seja de doença mental, seja de obsessão, de acordos, contratos, Sim. né? E a gente consegue trabalhar com essa egrégora de seres espirituais, junto com os médios, junto com os assistidos que estão sofrendo aí. Não é pra tudo, não é um... Ah, não, esse negócio de pra tudo, sempre, olha, gente, sempre, nunca, e pra tudo é complicado. Porque às vezes a pessoa ela fica dependente de apometria. Ela quer passar toda semana. Porque é muito bom, é muito forte. É uma coisa que você sente fisicamente que está acontecendo. Uhum. E ela acaba sendo... a pessoa acaba ficando dependente da apometria. Mas não. Ok. É um processo forte e que precisa ser equilibrado durante um bom tempo. Pra poder estar ligado. Oi, Rafinha, pode falar, querido. Ah, tá. Claro. Deixa eu olhar aqui que eu acho que tem uma mensagem aqui. Assim. Eu vi. Como... Aqui uma coisinha aqui, uma mensagem de urgência aqui, mas foi muito boa. Muito boa. Gente, é o seguinte. Nós temos conversa para conversar durante muitas e muitas entrevistas, né? Espero que vocês venham fazer parte do meu projeto novo, né? A gente gostou muito. Espero que vocês venham fazer parte do meu projeto novo, já que vocês já fazem parte da minha vida. Vocês estão comigo aqui, já é o segundo podcast com vocês. E eu gostaria que vocês deixassem para mim um contato, né? Hoje nós falamos sobre assuntos muito, muito importantes. Coisas que eu tenho certeza que mexeram, né? Com a cabeça, com o coração, não é? De muita gente, nessa busca nossa, né? Eterna, Sim. né? De tentar trazer um pontinho de luz, né? Para que as pessoas Esse é o possam objetivo. filtrar. Então eu quero que vocês deixem o contato de vocês, as considerações finais, para poder encerrar o nosso podcast de hoje. A última vez fui eu. Nosso contato é @astralidades.oficial, nosso Instagram. No YouTube também a gente tem o nosso canal, @astralidades. Tem live toda quarta-feira. Toda quarta-feira agora vai ter. E do templo, @templo Morada do Sagrado, que é onde a gente coloca dia de gira, dia de trabalho de cura, os dias de apometria. Então a gente coloca sempre todas as informações lá. Quer falar com a gente, é só acessar as nossas páginas aí. Considerações finais. Considerações finais. É sempre Não, uma da última alegria. vez eu sempre fiz a consideração, ele sempre joga na minha mão. Você faz encerramento, sempre fica eu. É sempre uma alegria estar aqui, é muito bom, a energia do lugar, a nossa conversa é sempre muito boa, é sempre muito esclarecedora e é aquele objetivo que você falou. É quebrar paradigmas, é quebrar dogmas, é quebrar preconceito. É isso que a gente mais gosta de vir nos lugares, é a ideia da parceria nossa. Trazer consciência paranormal, né? Consciência espiritual, consciência evolutiva, sabe? Trazer um pouco dessa... E quebrar... E as pessoas que têm essa amarra,
crença limitante de que a espiritualidade ela tá dentro de uma caixinha, ela não tá. A espiritualidade ela tem que ser vivida, ela tem que ser, até parafraseando Kumina, ela tem que ser visceral, ela tem que ser sentida no coração, na cabeça, na alma. Na alma. Eu quero agradecer a vinda de vocês. Obrigada, Ivan. Obrigada. Muito, muito, muito gratidão mesmo. Eu sei que vocês têm 1000 coisas para fazer, então um convite desse assistir a vocês do lugar mas é um prazer, de calma, né? E assim, como eu sempre digo a vocês, não é para engolir nada do que nós dissemos, tá? Passa na peneira, umas 3 ou 4 peneiras, vê o que serve para você, o que serve para sua vida, tá? Porque uma coisa eu aprendi muito cedo, o meu Deus interior, ele tem que bater com o meu Deus exterior. Então a gente tem que ver o que vai na mente, porque é exatamente o que vai existir aqui fora. Assim como é dentro, é fora, assim como é embaixo, é em cima, assim como é no micro, é no macro. Quando nós entendemos isso, a vida fica extremamente mais fácil. Quero deixar para vocês o pedido que vocês sigam, né, as minhas redes sociais, estejam comigo no Instagram. Se você ainda não está inscrito no meu canal do Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal, se inscreva, venha fazer parte dessa legião de semeadores de luz, né? Então que a luz esteja com cada um de vocês de uma forma muito especial, hoje e sempre. E namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Beijo no coração, até semana que vem.